Olá, meu amigo e minha amiga. Vamos falar agora sobre crise. Antes, porém, lembrar para você inscrever-se no meu canal, acionar o sininho aí embaixo para receber os vídeos em primeira mão. Muito bem, hoje em dia não precisamos andar muito para ouvir a palavra crise. Pode ser no supermercado, dentro da sua empresa, no shopping e até na praia. Todo mundo fala em crise. Mas aí eu chego e pergunto, qual é a sua crise? Sim, porque existem basicamente 5 tipos de crise. Vamos falar um pouco sobre elas aqui. A primeira crise diz respeito à competitividade, que significa o quê? Se você está em crise de competitividade, você e a sua empresa estão perdendo clientes para quem? Para o concorrente. E você como profissional liberal também. Então, identificando isso, você tem que rever a qualidade dos seus produtos, a questão do atendimento ao cliente e a prestação de serviços para eliminar essa crise. E essa crise tem um agravante. Ela leva para a segunda crise, que é a crise de competência. Esta sim está bastante forte, pessoal. Eu desafio você que está me assistindo a dizer se já não esteve em uma ou mais empresas para ser pessimamente atendido e também a empresa não resolveu as suas necessidades. Ora só, quando nós nos dirigimos a uma empresa de determinado assunto, de determinado produto ou serviço, nós esperamos que essa empresa tenha a competência de resolver as nossas necessidades. Mas será que é isso que está acontecendo? Não é bem isso que eu tenho visto e pesquisado dentro de uma grande parte das empresas. Então, os gestores, de um modo geral, estão muito na platitude, ao invés de estar tomando atitude. Muito bem, depois nós chegamos à terceira crise. Qual é a terceira crise? É a crise da economia. Essa crise tem 2 divisões. A primeira delas diz respeito à economia do país como um todo, que é de acordo com as gestões e as ações ou falta delas do governo, e também em razão da globalização. Com relação a essa crise nesse nível, não há muita coisa a você fazer, mesmo porque isso sempre vai acontecer e cada vez mais frequente. Precisamos nos adaptar. Agora, tem o outro lado da crise econômica, que é a economia da tua empresa, ou a economia de você como profissional liberal. Você tem tomado providências para reduzir custos? Você está analisando todos os gastos, o fluxo de caixa realmente da tua empresa? Você está aplicando, por exemplo, o programa 5S na sua empresa, que traria uma economia enorme de custos e desempenho? E você, como profissional liberal, quem sabe você adotar um pouco a prática do minimalismo, ou seja, viver com o necessário. Possivelmente com essas providências, a crise da economia, da microeconomia no caso, seria solucionada ou minimizada. Nós temos também agora a crise setorial. A crise setorial, como o nome já está dizendo, diz respeito a alguns setores da empresa, da economia. Isso sempre vai ocorrer, pessoal, em função às vezes da sazonalidade, ou em função de tarifas de importação e de exportações, de prática de dumping por alguns países, etc. Isso afeta alguns setores da empresa e alguns setores da economia. Se a tua empresa não está nesse setor, não precisa se preocupar, você não está em crise. E se a tua empresa está nesse setor, tem que se adaptar também. Finalmente, nós temos a quinta crise. Qual é? É a crise pessoal. O que é isso? Diz respeito a como você está aceitando e se adequando a todas essas crises acima que eu citei. Significa o quê?
como está o teu ânimo? Como está a tua disposição para continuar a luta, continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando, apesar de todas essas adversidades? Jogar a toalha antes de bater o gongo não resolve, pessoal. As crises, de um modo geral, não são tão ruins como as pessoas pensam. Vejam só, todas as grandes transformações do mundo, todas as grandes invenções do mundo foram gestadas em tempos de crises. Então, vamos parar um pouco de falar que está em crise, porque eu, como consultor, tenho percorrido o mercado e tenho visto e participado de várias empresas que não têm crise nenhuma. Pelo contrário, estão inclusive contratando novos funcionários. Então, esse negócio de ficar falando que está em crise só agrava o teu ânimo. Veja bem primeiro qual é a tua crise para ver se realmente você está em crise. Pense nisso, abraços e sucesso!